hoje. Incomparável. Não, isso é para dizer, o elenco tem uma formação incomparável. Pensei o time, então, é incomparável, não dá para acompanhar. Bora, galera, bem-vindo ao canal. Acabou de sair a escalação aqui, né? A provável escalação para o jogo logo mais Flamengo e Fluminense, jogo importantíssimo, né? O clássico, não tem favorito. A gente sabe que o Flamengo hoje joga um futebol melhor, né? Dá mais confiança dentro de campo, mas a gente sabe como é futebol, né? Clássico é clássico, jogo é jogo, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil, o link vai estar na descrição. Vamos acompanhar aqui, né, o Pascoalzinho falando sobre esse confronto, quem é favorito, como chega as duas equipes, tá bom? Nesse sábado, 4h30 da tarde. E olha, o negócio é o seguinte: o De La Cruz está fora do clássico por conta de um controle de carga olhado pelo departamento médico. Não tem nenhuma lesão, mas vai ser preservado desse jogo, olhando a temporada passada e pensando no número de partidas que o Flamengo deve fazer nesta temporada. O Fluminense teve o Guga no último jogo, que acabou jogando bem. Acho que é um ponto positivo para o Mano. Mas vai ser um confronto interessante. Fla-Flu é sempre bom de ver, né, Dona? Nossa, rivalidade. O Fluminense costuma fazer jogos duros, né, contra o Flamengo, mas eu vou te falar, apesar do Fluminense ter vencido o Vasco, uma grande atuação no John Arias, joga muito o John Arias, o Hércules foi bem, eu acho que a distância de análise do conjunto, ela é considerável. O Fluminense não tem um padrão ainda. O Fluminense é um time desorganizado. O Mano está penando para tentar encontrar, né, a equipe ideal. Obviamente, dentro da análise, a gente não pode ignorar que o Mano Menezes não tem o Ganso, sim, que é o jogador que organiza muito essa equipe. Nem o Renato para substituí-lo. Poderia ser esse cara de mais articulação, de pisar na bola, pensar um pouquinho mais o jogo, o cara mais cerebral mesmo. Só que o Fluminense tem problemas que precisam ser solucionados para o restante da temporada. O Flamengo, eu vejo o Flamengo começando muito forte da temporada, já com resquício de um grande trabalho do Filipe Luiz e, obviamente, com um elenco muito superior ao do Fluminense, com a capacidade de investimento muito superior também. O Flamengo tem uma identidade. E a gente viu a grande atuação no último fim de semana com um título merecido na Supercopa. Então, assim, obviamente você sempre respeita o que é um Fla-Flu, o que é um clássico, mas analisando o rendimento, o Flamengo hoje está em outro patamar. O Fluminense deve repetir a escalação do jogo contra o Vasco. O Samuel Xavier, ele voltou a treinar depois das dores na panturrilha e tal, mas a expectativa é que o Guga seja mantido como titular, Pascoal. Do outro lado, é difícil você saber qual vai ser o time titular e talvez isso interfira menos do que já interferiu em outros momentos, né? Porque é o que o Donan está falando de padrão de jogo, de modelo de jogo. A gente viu no último jogo um Flamengo completamente mexido, mas jogando de uma maneira que o Felipe estabeleceu. A diferença entre o Fluminense e o Flamengo, ela começa na formação do elenco, né? Sim. O time do Flamengo tem um elenco incomparável. E foi magrinho hoje. Incomparável. Não, isso é para dizer, o elenco tem uma formação incomparável. Pensei o time, então, é incomparável, não dá para acompanhar. Se você pegar o time do Flamengo, que jogou contra o Botafogo, aquela intensidade, aquela pegada, aquela força desde o início da partida. Porque o Flamengo não começou o jogo molenga. O time do Flamengo começou o jogo querendo, dando bote em cima, marcando, não deixando. O Botafogo não teve chance de pensar. Se continuar, e esse é o padrão do Felipe, né, que mostra dentro do seu trabalho, está muito claro que o Felipe adota esse tipo de postura, vai ser um perrengue para o Fluminense. E o gol do Vasco foi logo no início, foi uma falha do Fuentes quando o Paulinho sobe um pouquinho para pressionar. Só que a gente está falando de um Vasco que é um time que tem uma lentidão, que não tem energia do Flamengo. Sim. O Flamengo é um time que não deixa respirar a série de bola. Isso é inegociável para o Filipe Luiz. Não tá com a bola? Mas tem que trabalhar sem a bola. Todo mundo sem a bola corre para sobe, pressiona. Então, assim, você tem a qualidade, você tem um trabalho tático muito superior, se você for comparar o Filipe Luiz com o que a gente tem visto do Mano Menezes. E tem um time que sabe muito bem o que fazer dentro de campo. O Flamengo tem essa organização. E tem algumas peças, assim, ainda não. como o John Arias. Para mim, o John Arias é, se não o melhor, um dos melhores da atualidade do futebol brasileiro. É um monstro. Porque o Mesmo Gerson jogando fora de posição no último jogo, ele mudou mas, a assim, mudou não, o John Arias, em Brasília, ele destruiu o Vasco. E olha que o Carille entrou com 4 volantes, hein? Uhum. Ele não tomou conhecimento dos volantes, jogou uma partidaça mais uma vez. Uma partida espetacular. Agora, qual que é o melhor meio-campo do Flamengo para enfrentar o Fluminense, pensando que não vai ter o De La Cruz, né? O Felipe tem a possibilidade de montar com Pulgar, Gerson
e Everton Araújo, se ele quiser Everton Araújo e Gerson, ou ele pode colocar Pulgar, Gerson e Arrascaeta, imaginando que ele vai jogar num 4-3-3. Eu prefiro esse alinhamento, né? Sabendo que os dois atacantes de lá do Flamengo sempre fazem aquela marcação em cima dos alas adversários e não permitem muito aos alas adversários. E essa composição me agrada mais, né? Porque você tem dois jogadores... O Gerson e Arrascaeta. Você tem dois jogadores com o Gerson um pouquinho mais de segundo volante. Ele faz bem também, né? O Gerson é um jogador que tem uma qualidade absurda, né? Bom, eu falar do Gerson, todo mundo sabe que eu sou absolutamente fã dele, né? Então, tá querendo aumento, hein? Tem isso? Tem isso. Tem isso. O pai dele falou. Podcast, o pai é empresário dele e falou que está aguardando uma valorização do Gerson. Então vamos aguardar, porque e o Gerson é um jogador, para mim, espetacular. Jogador, assim, diferente, titular do Flamengo, para mim, titular da seleção brasileira. Ele já tem um ótimo salário, mas comparado com outros atletas, ele fica um pouco abaixo. Na minha visão, ele tem um contrato vigente, tem que ser respeitado. Eu acho que o Gerson em nenhum momento desrespeitou o Flamengo, nem vai desrespeitar a instituição e o clube que ele ama e é identificado. Mas na minha visão, é algo... Para ser pensado. Para ser pensado, porque a gente está falando do melhor jogador do Flamengo, hoje é o Gerson. Um jogador de seleção brasileira, né? Um jogador que tem a cara do Flamengo, ele se comunica com a torcida. Então, assim, não sei como é que a diretoria vai agir nessa situação, mas eu acho que a forma como o pai dele se colocou também não era necessária. Uma pressão pro momento do clube, pro momento do Gerson, que não tem nada benéfico para ele. É que eu acho que ele tem que ser ponderado, desculpa, Pascoalzinho, até para te ouvir na sequência, que ele saiu e voltou. Sim. A valorização que ele está pedindo na cabeça dele e do pai, eu imagino, que seja uma comparação com os salários do Bruno Henrique e do Arrascaeta, que são os salários mais altos hoje desse Flamengo. Esses caras estão ali desde 19 e não tiveram essa saída. Sim. Então o salário deles foi aumentando, até por correções e outras coisas. Que o Bruno Henrique teve uma proposta para sair que era muito interessante e ele preferiu, conversando com o Flamengo teve que aumentar a proposta para ele ficar. Quando? Quando o Palmeiras foi atrás do Bruno Henrique. Sim. Então isso aí melhorou. Mas eu acho que assim, tem coisas que você... que eu falo para vocês a vida inteira, né? Você tem que ficar 5 minutos vermelho e olhar para o presidente do Flamengo e pedir o aumento do que ficar falando antes. Sim. Vai lá e fala, o presidente queria fazer uma reunião com o senhor e tal. Eu tô achando que a gente pode fazer um acerto aqui e tal, melhorar o salário do menino. Mas fala direto com a pessoa. Ou vai ter que falar com o Boto, ou vai ter que falar com o presidente. Como o presidente delegou todos os poderes do futebol para o Boto, ele que converse com o Boto. Porque você já alimentar esse tipo de coisa antes de chegar nisso aí, você já previne o que vai acontecer na reunião. Sim. O cara já entra prevenido contra você. Ainda mais numa diretoria que acabou de chegar, né? Isso tem que ser levado em conta. Só para voltar para o clássico, deixa eu fazer o seguinte, eu quero ouvir o Mano Menezes, porque a gente falou aqui um pouco sobre isso antes da Supercopa, o Botafogo jogou um dia antes, o Flamengo jogou um dia depois, e o Mano, ele volta nesse assunto de calendário, porque o Fluminense teve menos descanso do que o Flamengo para esse jogo de sábado. Então, vamos ouvir o Mano, e lembrando que o Fluminense é o único time que já venceu o Flamengo do Felipe Luiz, né? Você vê que tem uma disparidade aí na tabela do Campeonato Carioca, né? O adversário que estamos jogando, acabamos de vencer, joga na segunda-feira, com 3 dias a mais para descansar, e a gente vai jogar no sábado contra um adversário do tamanho do Flamengo que descansou a maioria dos jogadores hoje, né? Então você vê que essa é a realidade. Mas temos que ter força e vamos ter força para fazer um grande jogo. E com outro componente, né? O Flamengo joga um dia anterior com um time mexido, então tem a possibilidade de rodar mais esse elenco. E aí tem isso que eu falei, a gente está vendo a foto dos dois ali, o Fluminense venceu o Flamengo na era Felipe Luiz, é o único time que conseguiu isso, é a única derrota dele. Quanto que isso entra no Clássico? O Mano é um técnico experiente, né? Vai tentar colocar um time que seja mais seguro defensivamente, encontrar essa solidez, que a gente não viu tanto ainda nessa temporada, para ser perigoso no contra-ataque. O Lima já tá bom, né? Sim, mas ele vai repetir o time que foi titular contra o Vasco, né? Então deve ser Arias, Canóbio, o Canóbio tendo mais espaço para buscar o contra-ataque ali, e o garoto, né? O Riquelme Felipe pelo lado direito, com o Germancano na frente. Acho que a ideia do Mano vai ser marcar forte para
surpreender nesse jogo mais direto, buscar contra-ataque, buscar uma bola parada, como o Arias conseguiu encontrar o Thiago Silva para fazer o gol. No último jogo, o Lima entra no lugar do Riquelme, né? Sim. Então é uma possibilidade também para o longo da partida. E até característica diferente, né? O Lima é mais versátil, né? O Riquelme é aquele canhotinho que tem muito potencial, que joga da direita e vem para dentro. Acho que é um garoto que vai ser trabalhado aos poucos. Sobre a reclamação do Mano, acho que faz sentido, mas é algo que acontece de uma maneira frequente no futebol brasileiro. Aconteceu com o Flamengo na Supercopa. Você tem interesse de televisão, né? Um Fla-Flu no domingo. O Fla-Flu é amanhã, né? Você tem um Fla-Flu para você botar ali para televisão no fim de semana. Acho justa a reclamação dele, mas é algo que acontece não só com o Fluminense. Dessa vez, o Fluminense acabou sendo prejudicado. Em outras oportunidades, o Fluminense vai acabar sendo beneficiado. Acho que é assim que a banda toca. Bem, galera, é isso, né? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque da mesma forma que o Fluminense está sendo prejudicado, o Flamengo, o ano passado, foi muito prejudicado pelo calendário. Teve jogos que o Flamengo só teve dois dias no intervalo aí entre um jogo e outro, né? Jogava no domingo, na quarta, aí depois no sábado, ficava alternando assim. E às vezes era na quinta, já ia jogar no sábado, como aconteceu, o absurdo que aconteceu algumas vezes. Já vem no jogo do Flamengo pelo Brasileirão, em virtude da data FIFA e tudo mais. O Flamengo foi muito prejudicado, a gente vai entrar nisso, tá bom? Em relação ao Flamengo ter poupado, o Fluminense tem nada a ver com isso. O Flamengo fez sua parte, né? O Flamengo enfrentou agora a Portuguesa, deu-se ao luxo de poupar alguns jogadores em virtude daquele jogo desgastante diante do Botafogo pela Supercopa do Brasil. A gente viu que teve 1 hora de paralisação, teve muita chuva, gramado pesado. O Flamengo não tinha condições nenhuma de colocar o tempo titular diante da Portuguesa, tá bom? Não é à toa que o próprio De La Cruz, que jogou aquele jogo, vai ser poupado para esse jogo diante do Fla-Flu pela questão do controle de carga, pelo desgaste que ele teve na última partida diante do Botafogo. Você vê o grau de dificuldade que foi aquele jogo, né? Embora o Flamengo tenha amassado o Botafogo, mas exigiu muito esforço, exigiu muita intensidade, exigiu muita aplicação tática dentro de campo, né? Para poder conseguir sair com aquele título diante do Botafogo pela Supercopa do Brasil, tá bom? Em relação ao próprio Fluminense, né, a única derrota que o Flamengo do Felipe Luiz tem é diante do Fluminense por 2-0, o qual, lembrando, deixando bem claro que aquele jogo o Flamengo amassou o Fluminense. Teve 15 minutos de apagão, 15, né? Primeiro tempo absurdo do Flamengo, segundo tempo, se eu não me engano, acho que foi a partir dos 10 minutos, até os 10 aos 25, se eu não estou enganado. O Flamengo teve aquele apagão, o qual levou 2 gols, o time ficou totalmente, né, perdido dentro de campo. Do outro lado, depois conseguiu adquirir o controle da partida, né? Mas já era tarde, já não conseguiu ser efetivo, não conseguiu ser contundente. Mas o Flamengo tinha totais chances de ter saído ainda no primeiro tempo com um bom placar diante do Fluminense, tá bom? Mas a gente sabe que clássico é clássico, não tem favorito, embora no papel, né, o Flamengo tinha mais time do que o próprio Fluminense, esteja jogando futebol melhor do que os 4 grandes, do que os 3 grandes do Rio, né? Fluminense, Vasco e o próprio Botafogo, mas a gente sabe que clássico é clássico, né? Tudo pode acontecer, uma bola parada, um lance, né, que não estava contando, um erro, qualquer um dos dois adversários pode resultar na vitória, né, no clássico. Mas vamos confiar. Temos aqui a provável escalação, só passar para vocês. Lembrando que não é a escalação oficial vai sair 1 hora antes do jogo. A gente tem mais ou menos aqui uma base do time que vai enfrentar o Fluminense. Lembrando que o De La Cruz, né, tá fora. Aí, a dúvida é entre Arrascaeta e o próprio Matheus Gonçalves. Deixa eu só pegar aqui para vocês rapidinho aqui a escalação. A provável, né, escalação do Flamengo. Aqui, ó. Goleiro Rossi, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. Na lateral direita, Wesley. Na lateral esquerda, Alexandro. Aí tá essa dúvida, né? Entre Arrascaeta, o próprio Matheus Gonçalves e o Alan, tá bom? Mas aqui na provável escalação tá Pulgar e Alan, né? O Gerson fazendo um papel aí do Arrascaeta, do próprio De La Cruz, um pouquinho mais à frente. Na ponta direita, o Plata. Na ponta esquerda, Luiz Araújo. E no ataque, o Bruno Henrique, tá bom? Esse aqui é a provável escalação do time que vai enfrentar o Fluminense. Rossi, Léo Pereira e Léo Ortiz. Wesley e Alexandro, Pulgar e Alan. Gerson, Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo, tá bom? Mas só deixando claro aqui que 1 hora antes do jogo a gente vai ter de fato essa dúvida aí entre Matheus Gonçalves, Alan e o próprio Arrascaeta. Mas eu creio ainda que o Arrascaeta ainda vai entrar como titular, até pelo, né, o grau de dificuldade desse jogo, vai precisar muito do apoio do Arrascaeta. Lembrando que o Fluminense ganhou do Vasco, né? Eu tive o privilégio de assistir esse jogo. A gente viu que os 10 primeiros minutos só deu o Vasco no jogo, depois
que perdeu o Felipe Coutinho, o time caiu totalmente em rendimento, colocou o Paê, o time caiu de produção drasticamente. E a diferença é que um jogador de qualidade, né, um jogador bom faz no time. E o Fluminense, quem levou o time nas costas foi o próprio Arias, né? O Arias é espetacular no Fluminense, levou o time nas costas, defendia, estava em todo lado do campo, parecia o próprio De La Cruz, né, um motorzinho, atacava, vinha, defendia. Quem levou o time nas costas a gente sabe que foi o Arias, né? Coletivamente o Fluminense não jogou tão bem. Quem arrastou, quem foi o responsável fundamental nessa vitória dentro do Vasco foi o próprio Arias, tá certo? Um baita de né? Renovaram o contrato agora. Na minha opinião, o Flamengo pudesse, né, ir atrás do Arias, mas agora renovaram o contrato. E até pela relação entre as duas diretorias, né, agora são consórcio Fla-Flu em relação ao Maracanã, eles não querem criar esse problema, né, entre as duas relações, tá bom? Mas seria, né, na minha opinião, o Arias seria um bom reforço pro Flamengo. O cara joga pra caramba e ajudará bastante, tá bom? Mas coloquem nos comentários a opinião de vocês. Lembrando, agora 4h30 da tarde, Flamengo e Fluminense, direto do Maracanã. E pós-partida a gente traz a coletiva completa para vocês, tá bom? Não esqueça de se inscrever, deixar aquele like. Puder também compartilhar, ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil. O link vai estar na descrição.